você. A paz do Senhor Jesus seja com a sua vida. Eu sou o pastor Euséias e mais uma vez quero compartilhar com você uma porção da palavra de Deus. Nós temos vivido dias que não são nada fáceis, não têm sido nada agradáveis. São dias de muita tensão, de muitas incertezas. Como muitas pessoas estão dizendo, eu repito essas expressões, né? Incertezas, tensão, sofrimento, dores. Os nossos últimos dias têm sido marcados por esse tipo de situação. O que o mundo inteiro está sofrendo com o Covid-19, o novo coronavírus, afeta a nossa vida individualmente e coletivamente. Não tem como, né, nós estarmos dissociados dessa situação. Todos nós, infectados ou não, estamos diretamente envolvidos no combate à proliferação do Covid-19. E hoje eu quero ler um trecho da palavra do Senhor e meditar com você, porque na minha leitura devocional, ao ler esse texto, ele me chamou a atenção, embora sua referência, seu contexto seja direcionado a um inimigo humano, ele traz uma aplicação muito interessante para nós e eu quero compartilhar com você, que é o Salmo de número 62. Lerei o Salmo todo, são apenas 11 versículos, e logo depois vamos entender qual é a mensagem deste Salmo que podemos aplicar à nossa vida. Podemos trazer para este momento que estamos vivendo e aplicar para então ter mais tranquilidade, para então elaborar melhor e entender melhor como o Senhor nos dará vitória em todas essas situações e adversidades que o mundo todo tem vivido em função desse vírus maldito. Salmo 62, versículo 1. A palavra do Senhor diz assim: a minha alma descansa somente em Deus. Dele vem a minha salvação. Somente Ele é a rocha que me salva. Ele é a minha torre segura. Jamais serei abalado. Até quando todos vocês atacarão um homem que está como um muro inclinado, como uma cerca prestes a cair? Todo o propósito deles é derrubá-lo de sua posição elevada. Eles se deliciam com mentiras. Com a boca abençoam, mas no íntimo amaldiçoam. Descanse somente em Deus, ó minha alma, dele vem a minha esperança. Somente Ele é a rocha que me salva. Ele é a minha torre alta, não serei abalado. A minha salvação e a minha honra de Deus dependem. Ele é a minha rocha firme, o meu refúgio. Confie nele em todos os momentos, ó povo. Derrame diante dele o coração, pois ele é o nosso refúgio. Os homens de origem humilde não passam de um sopro. Os de origem importante não passam de mentira. Pesados na balança, juntos não chegam ao peso de um sopro. Não confiem na extorsão, nem ponham a esperança em bens roubados. Se as suas riquezas aumentam, não ponha nelas o coração. Uma vez Deus falou, 2 vezes eu ouvi, que o poder pertence a Deus. Contigo também, Senhor, está a fidelidade. É certo que retribuirás a cada um conforme o seu procedimento. Este salmo tão extraordinário nos fala de uma situação que o rei Davi estava enfrentando com inimigos que se levantaram contra ele. Não é bem claro qual das situações que o rei Davi enfrentou com seus inimigos esse salmo se refere, mas é uma situação de um inimigo que se opõe a Davi e que usa a mentira e que usa a calúnia para tentar também desestabilizar o rei e para tirá-lo da sua condição, elevada diante de Deus, como diz a versão que acabei de ler, a Nova Versão Internacional. Davi vinha sendo atacado por um inimigo que queria o seu mal.
Mas mesmo assim, ele decide que não vai discutir com esse inimigo, ele decide que ele não vai entrar num debate de méritos, ele não vai brigar por causa de nada disso, mas ele vai se silenciar e ele vai confiar no Senhor. Essa é a decisão de Davi. Ele afirma claramente, logo nos 2 primeiros versículos, que a sua alma descansa somente em Deus, porque, na sua certeza, somente de Deus viria a sua salvação. Ele diz e afirma de forma muito forte: somente Ele é a rocha que me salva, Ele é a minha torre segura, jamais serei abalado. Davi está afirmando, deixando evidente que a sua segurança, o que não permitia que ele se abalasse, que ele fraquejasse, é o fato de ele ter certeza de que o Senhor era aquele quem o protegia. Ele estava escondido em Deus, ele estava então descansando em Deus, como ele diz no versículo 1. Descansando em Deus implica em confiar em Deus em todo o tempo. Então, a partir dos versículos 3 e 4, ele fala dos seus inimigos que atacam a ele, que está como um muro inclinado. Ele está falando de uma condição de fragilidade, uma condição de pouca força, como uma cerca prestes a cair. Ele está falando então que ele está vivendo uma situação de fragilidade, de pouca força, e mesmo assim esses inimigos querem derrubá-lo. E vem dizendo que o propósito deles é derrubá-lo da sua posição elevada. No caso de Davi, tanto poderia ser em referência ao trono, quanto em referência à sua vida espiritual com Deus. No nosso caso, em referência, com certeza, à nossa vida espiritual. E ele continua afirmando que esses inimigos se deliciam com mentiras. E chama atenção que nós precisamos aprender com o salmista a descansar somente em Deus. Descansar no poder, na graça e na misericórdia do Senhor, sabendo que Ele é a nossa rocha, nele estamos firmados. E não importa o que nos pode fazer o homem, não importa o que nos pode fazer qualquer outra coisa, mesmo uma enfermidade, o Senhor nos traz segurança. Mesmo estando fragilizado, usando aqui a linguagem que ele usa, né? Linguagem figurada de um muro inclinado, de uma cerca prestes a cair, ele declara sua confiança no Senhor em todo o tempo. Ele fala de inimigos que se deliciam com as mentiras, e isso é outra coisa que me chama a atenção nesses dias. Muitas notícias são espalhadas e são contraditórias, notícias as mais terríveis, vídeos terríveis mostrando situações muito desagradáveis, de gente morrendo por insuficiência respiratória e sem nenhuma comprovação de que seja em função do coronavírus diretamente. E mesmo que seja, por que expor esse tipo de imagem? Por que encontrar prazer nesse tipo de coisa? E muitas dessas informações não são reais, não são verídicas, são mentiras. São inimigos da sociedade, inimigos que se levantam contra a sociedade, porque querem espalhar o caos, querem espalhar o medo, querem desesperar as pessoas, desestabilizar as pessoas. E nós, como filhos de Deus, precisamos aprender a descansar em Deus. Meu irmão, minha irmã, não se alarme. Mesmo que tudo isso fosse verdade, nós precisamos continuar descansando em Deus. O Senhor é quem cuida das nossas vidas, é Ele quem determina o dia que ela começa e o dia que ela termina. É o Senhor. Se o Senhor nos quiser junto dele, ele nos levará com ou sem Covid-19. Se o Senhor não nos quiser ao seu lado, se o Senhor ainda tem propósito conosco deste lado da eternidade, não há enfermidade que possa nos derrubar. Então, o Senhor é o dono da nossa vida e é Ele quem cuida de nós. Eu não estou aqui dizendo, meu irmão, que você, minha irmã,
não pode, não deva compartilhar as informações. Sim, mas se certifique de que são informações reais, verdadeiras. E evite as informações que espalham medo, que mostram cenas desagradáveis, que mostram cenas chocantes, porque vai, por exemplo, afetar pessoas que sofrem com doenças emocionais, como depressão, por exemplo, que pode ainda piorar o quadro dessa pessoa caso essas imagens cheguem a elas. Vai afetar pessoas que estão realmente chocadas, abaladas, com medo do que vem acontecendo. Embora você confie em Deus, embora eu confie em Deus e nós estejamos como salmista descansando em Deus, nós precisamos entender que nem todos têm essa fé, nem todos têm essa confiança, nem todos têm essa certeza, e muitos, inclusive, que professam a fé cristã, não estão tão firmados nela assim, e se amedrontam e perdem a sua estabilidade emocional e espiritual e até física em função das coisas que chegam para elas. Então é importante sim que estejamos descansando em Deus, como ele vai dizer no versículo 5, descansa somente em Deus, ó minha alma, dele vem a minha esperança. Nossa esperança, acima de tudo, tem que estar no Senhor. Só Ele pode nos salvar, só Ele pode restaurar toda essa situação de maneira definitiva. Ele pode usar homens para fazer isso, mas Ele é aquele que tem o poder da resolução de tudo isso. O versículo 8 nos conclama, nós, povo de Deus, confiem nele em todos os momentos, ó povo. Confiem nele em todos os momentos, ó povo. Confie em Deus, confiemos em Deus em todo o tempo. Derrame diante dele o coração, pois ele é o nosso refúgio. Derrame seu coração diante de Deus, ore, chore, clame, peça a Deus para lhe dar a sua paz, a sua tranquilidade, em nome de Jesus, e ele lhe dará, ele vai ouvir a sua oração. Continuando, Davi vai dizer que os homens de origem humilde, assim como os ricos, são passageiros. Ele fala que os de origem humilde não passam de um sopro e os de origem importante não passam de mentira. Se pesados na balança, juntos não chegam ao peso de um sopro. Não confiem na extorsão, nem ponham a esperança em bens roubados. Se as suas riquezas aumentam, não ponha nelas o coração. Os homens precisam entender que as nossas vidas são breves. Por mais tempo que alguém possa viver nessa terra, você vai falar com ela, ela vai dizer que ainda viveu pouco. Ela vai dizer que gostaria de viver mais, pelo menos a maioria delas. E é muito interessante o que o salmista está dizendo, que a nossa vida não chega ao peso de um sopro. Os egípcios acreditavam que quando as pessoas morriam, os deuses egípcios pesavam o coração dessa pessoa para saber o seu valor, para determinar então o seu destino eterno. O salmista diz que o Senhor faz isso em vida. O Senhor pesa nossos corações aqui, em vida. E Ele já nos conhece plenamente neste lado da eternidade. E por isso ele termina o salmo dizendo, uma vez Deus falou, duas vezes eu ouvi. Ele está frisando que essa palavra de Deus é tão importante para ele, que ela ecoou na sua alma. E ele diz, todo poder pertence a Deus. Confiemos no poder de Deus. O Senhor tem todo o poder, o Senhor nos dará a vitória. Tudo isso vai passar e nós vamos glorificar o nosso Deus. É certo, irmãos, que com o nosso Deus está a fidelidade e é certo que o Senhor vai retribuir a cada um conforme o seu procedimento, como termina o Salmo. Nosso procedimento deve ser o procedimento da confiança, do descansar em Deus. E descansar não é ficar parado. Descansar significa orar, confiar e esperar a hora da ação. Quando chegar a hora de agir, de retomar, partir para as atividades, retomar e realizar tudo, mas nós precisamos orar, confiar e esperar até que venha a ordem de Deus para nós. Esta é a reflexão que eu quero deixar para você. Ore,
Confie e espere em Deus. Ore e confie. Não ore, será? Não, ore confiantemente. Confie no Senhor, confiemos no Senhor e vamos aguardar em confiança, porque o Senhor nos dará vitória. Vamos aguardar em oração, porque o Senhor nos dará vitória. E eu quero crer, e eu oro por isso, como muitos irmãos têm orado, que em pouco tempo nós poderemos retomar nossas atividades e juntos continuar nossa vida de serviço ao Senhor e de serviço à sociedade onde estamos. Que o Senhor abençoe a sua vida, que o Senhor abençoe todos aqueles que estão ouvindo este vídeo e que a mão do Senhor esteja sobre você, sobre a sua casa, sobre o seu povo, em nome de Jesus. Um forte abraço e que Deus te abençoe.